Uma cidade próspera é construída com bases sólidas, empresariado forte e economia desenvolvida. Solidez só é possível através do trabalho de pessoas comuns que juntas formam uma grande rede produtiva dentro de uma sociedade. Em Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, a ASICS visa promover o desenvolvimento socioeconômico do município e região por meio da representação e suporte aos associados. A ASICS vem desde 1970 dando voz aos interesses da classe empresarial xanxerense, com ações diretas e o estímulo ao empreendedorismo. A ASICS promove a formação de núcleos setoriais, que visa desenvolver lideranças empresariais. Os núcleos setoriais são fundamentais, pois atuam na busca conjunta de soluções, no intercâmbio de informações e orientação empreendedora. Promover ações que visam desenvolver a qualidade de vida do xanxerense também fazem parte do dia a dia da ASICS, através da campanha Xanxerê Cidade do Coração, que já atingiu milhares de pessoas. A ASICS incentiva o reconhecimento das boas práticas e ações empresariais, através do troféu Empresário do Ano. A entidade homenageia seus associados que tiveram destaque em suas atividades. Através do projeto TEIA, Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação da ASICS, que favorece a criação, instalação e desenvolvimento científico e tecnológico de empresas incubadas, apoiamos a educação empreendedora. ASICS, há 50 anos, contribuindo para o desenvolvimento da classe empresarial do município e região. Bom dia, está começando mais um programa Conecta ASICS. Eu sou a Cris Ufa, assessora de comunicação da ASICS e vou estar com você até às 11 horas da manhã. Bom dia a todos que nos ouvem pela rádio e também aos conectados que nos acompanham pelo Facebook. Já aproveita e compartilha nossa live que está no Face da 101 e também na ASICS. Compartilha com os amigos, com a família, que hoje o assunto é bem importante e vamos falar sobre um assunto que está em alta, mas que não que ainda assim precisa ser falado porque precisa muitas alterações ainda, está em processo de construção e muitas adaptações. O assunto é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Se você já ouviu falar ou ainda não ouviu falar sobre essa sigla, ou já ouviu, mas está com muitas dúvidas, então não desliga o rádio, não sai da live, que a gente vai esclarecer todas as dúvidas hoje com duas pessoas que são feras no assunto, que é o Osmarildo Paviani, especialista em segurança da informação, sócio proprietário da System Up e integra Data Pro. Também é membro do Núcleo de Tecnologia e Inovação da ASICS. Bom dia, Osmarildo. Olá, bom dia, Cris, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos falar bastante sobre a LGPD. Nosso outro convidado é o Ilan Bortoluzzi Nazário. Ele é advogado e professor de Direito de Empresa. São duas profissões hoje que se completam quando o assunto é LGPD. Bom dia, Ilan. Bom dia, Cris. Bom dia, Osmarildo. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. E bom dia, empreendedores e associados da ASICS. Bom, para começar, a gente vai a umas breves apresentações para já conhecer um pouquinho mais sobre essas duas pessoas, essas profissões que eles trazem para nós e entender como que elas vão se vincular ao nosso assunto de hoje. Osmarildo, se puder. Ok. Então, eu sou o Osmarildo Paviani, sou sócio proprietário da empresa System Up. System Up é uma empresa de tecnologia aqui do Xanxerê, onde nós temos a integração na parte de informática, toda a parte de infraestrutura, de servidores e redes, toda a solução completa para atender a demanda. Olhando para o cenário, a gente observou que nós tínhamos uma outra demanda que estava crescendo e uma necessidade para atender o mercado. E esse mercado chama-se LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Essa necessidade surgiu em virtude de uma lei que está aí desde 2018, em vigor, e nós olhando para o mercado, a gente chegou à conclusão que nós precisávamos investir nessa área. Diante disso, montamos uma empresa chamada Integra Data Pro, onde essa empresa ela é constituída por 4 profissionais, sendo 2 da área de tecnologia da informação, com especialização na área de segurança, e 2 profissionais do direito, sendo eles o Dr. Daniel Gaviati e o Dr. Alexandre Zampiva. Então, nós temos essa solução hoje aqui de Xanxerê para atender essa demanda também na questão que as empresas hoje necessitam para fazer a parte da adequação da Lei Geral de Proteção de Dados.
O Ilan também está conosco hoje online, direto de Chapecó. Ilan, comenta um pouquinho sobre a tua atuação, um pouquinho de quem é o Ilan. Ótimo. Primeiramente, eu sou um xanxerense, filho de xanxerenses, neto de xanxerenses. Me afastei um pouquinho dessa cidade maravilhosa para estudar. Fui para Curitiba, me formei em Direito, retornei a Chapecó e aqui montamos uma sociedade que trabalha estritamente com empresas, né? Como o Marildo falou, em 2020, 2019, surgiu uma oportunidade de estarmos tratando de uma lei nova que trata de dados pessoais, então de pessoas físicas e não de empresas. Todos os profissionais autônomos, prestadores de serviço, indústrias em geral, precisam se adequar e a partir daí a gente viu uma necessidade de estar ofertando isso para nossos clientes, empresários, prestadores de serviço, microempresários, né? E nos deparamos com uma situação que hoje todo mundo trabalha também com tecnologia. E vimos, aparentemente, que era imprescindível, além do advogado, trabalhar com alguém que entendesse de tecnologia de informações. Então, a partir disso, a gente fez contatos, buscamos alguns profissionais da área e passamos há mais de 1 ano e meio a oferecer esse tipo de serviço de adequação das empresas e prestadores de serviços, inclusive autônomos, para que se adeque a essa lei que é tão importante, tão imperiosa, e não é nada mais do que um ajuste de algo que veio da Europa para que empresas europeias investissem no Brasil. Então, estamos aqui para debater essa lei, para passar que não é nenhum monstro, é algo que está no nosso dia a dia e que a gente vai poder contribuir com vocês com algumas situações para que vocês entendam melhor e passem a se adequar nos próximos dias ou nos próximos meses. Realmente é uma sigla ainda que para algumas pessoas já causa um medo, né? Porque não entende direito ainda o que é, o que envolve, como funciona. Mas tenho certeza que depois de hoje vai ficar muito mais esclarecido com você trazendo essas informações para todos. Tem empresas que já estão se adaptando, né? Porque a lei então já vem de alguns anos. Outras ainda não começaram esse processo, outras que estão entendendo ainda sobre isso. E por isso a nossa conversa sobre essa lei geral que é tão importante agora. E já vamos iniciar, então, explicando para as pessoas, né, Osmarildo, o que é exatamente a LGPD. Maravilha. Então, a LGPD é uma lei que veio para todas as empresas que tratam CPF, elas precisam passar por um processo de adequação. A gente fala em processo de adequação por quê? Porque a gente precisa olhar para o cenário, olhar como as empresas tratam os dados de seus clientes e verificar se esses processos eles estão de acordo com a lei e de acordo também com a segurança da informação. Porque o objetivo dela é garantir a privacidade dos seus clientes, dos seus dados. Então, como nós estamos vivendo num momento onde as nossas informações elas têm muito valores para terceiros e as nossas informações elas são compartilhadas ou são vendidas nesse mercado, qual o objetivo então? É que a gente consiga ter um pouco mais de controle sobre nossos dados. Porque é muito criterioso isso. Imagina só, você faz os teus dados estão expostos para que todo mundo tenha essas informações. Sim. Então a gente não tem mais o controle. A ideia da LGPD é justamente para que a gente consiga dar uma controlada nessa questão. Então todas as empresas que tratam CPF, como eu falei anteriormente, elas precisam passar por esse processo. O nosso objetivo hoje aqui então falar um pouquinho sobre essa lei, esclarecer alguns pontos, o que precisa ser feito, e aí a gente tem então esse cenário onde nós temos a necessidade de processo de adequação da parte legal e também nós temos o processo de adequação na parte de segurança da informação. Por isso que hoje estamos aqui com 2 profissionais da área. Eu gosto de frisar que a LGPD ela veio para unir 2 profissionais da área, sendo eles o pessoal do direito, que tem todo o know-how de conhecimento da lei, e o pessoal da área de tecnologia da informação, especificamente a parte de segurança da informação, que é justamente onde a gente faz a parte de tratamento de dados. Então, nós, com a nossa expertise na área de segurança da informação, a gente vem justamente para avaliar o cenário, ver quais são as vulnerabilidades, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa segurança da informação. Então, é com esse objetivo que nós estamos hoje aqui conversando, eu e o Dr. Ilan, com vocês sobre essa questão. Sim. Ilan, se tu puder complementar sobre essa lei, então, passar um pouquinho mais sobre os prazos, sobre quando ela começou a ser cobrada, agora ela já está em vigor, né? Então, tem até aplicação de multa para quem
não seguir. Então, para deixar isso já claro para as pessoas, para a gente já depois explicar outros detalhes. Ótimo. O meu amigo foi muito feliz na explanação dele. É uma lei que veio por exigência das empresas europeias, então não é uma lei nova. No Brasil, sim. O que acontecia? As multinacionais vinham para o Brasil, se instalavam e elas viam que nós compartilhávamos dados pessoais, então CPF, RG, endereço, entre outros dados, de uma forma muito amadora, vamos falar assim. Nós compartilhamos nossos dados pessoais ou através de telefonemas, através do WhatsApp, através de aplicativos, através do próprio Instagram, Facebook e tudo mais. E acredito que todo mundo convive isso. Todo dia alguma empresa de telefonia, alguma empresa de TV a cabo acaba nos ligando e a gente não sabe como é que essas empresas têm nossos dados. O Osmarildo falou que isso era vendável, né? E é isso que a lei vem proibir ou coibir, e a gente saber como é que eles conseguiram nossos dados pessoais e o tratamento que eles estão dando, se eles estão vendendo esse banco de dados ou nada. Bom, essa lei ela é de 2018, então já vai para o 3º ano. O governo federal conseguiu postergar a sua entrada em vigor para 2019, e agora, em agosto de 2021, estão vindo as fiscalizações através de uma agência federal que vai fiscalizar empresas, e não só empresas, prestadores de serviço. Isso eu falo pequena, média e grande empresa, como profissionais autônomos, escritórios de contabilidade, advogados, médicos, todo mundo que tem um CNPJ ou trate de dados pessoais precisa estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Com relação às multas, ela é bem onerosa, sim, tem umas penalidades que envolvem um percentual do faturamento anual, e a nossa situação aqui é alertar, então, para que todos que estejam nos ouvindo, associados da SIC ou que sigam a radiodifusora no Facebook, que vão atrás de profissionais, se informem melhor como é que funciona essa legislação e venham se adequar. Porque eu tenho certeza que a hora que vocês entenderem como é o mecanismo, e hoje a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho dela, vocês vão ver que é um benefício e não é nenhuma burocracia. Isso vai ser favorável para nós, pessoas físicas, e também para o empresário. Ela vem para trazer mais segurança a todos, né? Para que a gente tenha nossos dados mais protegidos realmente. E claro que ela causa uma mudança, né? Que isso é normal, toda nova informação, toda alteração precisa de uma mudança. E para as empresas fazer essas adequações, Osmarildo, elas têm um padrão? Como que funciona? Cada caso é diferente? Cada segmento é diferente? Maravilha. Então, o que acontece? Não existe um padrão. Existe uma metodologia, sim, a ser implementada, né? Mas cada empresa ela tem sua característica específica, né? Então, nós não podemos olhar para uma empresa e falar, olha, existe uma receita de bolo, a gente consegue implementar para todos. Então, nós temos que ter um olhar mais clínico e avaliar os processos. Eu gosto também de nesse momento, falar com os meus clientes no sentido seguinte: aproveitem esse momento e olhem para os seus processos. Verifiquem se esses processos eles estão de acordo ou não. Então é um momento também de que o empresário possa refletir sobre as suas ações e verificar se aqueles processos que estão sendo adotados, eles são os melhores processos. Só para vocês terem uma ideia, segundo uma pesquisa que saiu no passado da E7, 65% das empresas brasileiras já tiveram problemas com segurança da informação. Então, observe que é um dado muito elevado. Eu digo mais, né? 65% das empresas sabem que tiveram algum incidente de segurança da informação. Mas, no meu ver, esse número é muito superior, porque nem sempre, quando há um incidente de segurança da informação, que é um vazamento de dados, seja ele através de um meio eletrônico, ou seja ele através de um papel, ou seja através de um usuário, as empresas não sabem que exatamente houve um vazamento. Então, nós observamos que esse número ele pode ser superior a 65%. E digo além, né? Se a empresa não teve um problema de incidente de segurança da informação, é muito provável que ela vá ter. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para esses processos e adequar da melhor forma para que a gente consiga diminuir, então, exponencialmente esse risco. Então, é com esse sentido e com esse objetivo que a gente vem da parte de segurança, justamente olhando para a LGPD, para que a gente consiga, então, diminuir essas vulnerabilidades. Então, toda empresa ela possui as suas vulnerabilidades. O objetivo é diminuir essas vulnerabilidades para que a gente consiga, então, aumentar a segurança da informação e melhorias nos processos também. Tem algumas dicas de como elas podem agir a partir de agora para
Como que vocês trabalham essa implementação? É analisado os formulários, os processos de quem recebe os dados e como ele é passado entre os colaboradores? Algumas coisas que as empresas podem se atentar já? Sim, eu gosto muito de falar o seguinte: as empresas precisam ser capacitadas. Eu gosto de nós, quando a gente inicia um processo de implementação da LGPD, a gente começa com uma capacitação. Por que capacitação? Porque a gente capacita todos os colaboradores. Quando a gente fala em LGPD, não é somente as pessoas que estão envolvidas diretamente com o sistema. Nós temos que olhar para um olhar clínico, dizendo, não é somente as pessoas que operam o computador. Todos os colaboradores da empresa fazem parte do processo. O que é isso? Significa que os colaboradores eles precisam ser capacitados. O que é essa capacitação? É expor os usuários, expor os clientes, expor os colaboradores da necessidade, fazer com que eles entendam o que é LGPD, fazer com que eles façam parte do processo. Acho que essa é a palavra-chave. Fazer com que as empresas estejam engajadas no processo, e esse engajamento faz parte de todos os usuários. A partir do momento que ele tem a capacitação, então ele começa a olhar para dentro da sua empresa com um olhar mais clínico. Por quê? Porque ele olha o processo que está sendo feito e ele consegue, então, com o conhecimento básico da LGPD, ele começa a verificar que alguns processos podem ser melhorados. A partir do momento que a gente começa a ter uma melhora nesses processos, consequentemente, nós vamos ter uma melhora no resultado final, que é o objetivo, que é realmente garantir a segurança da informação. Essa é no meu ver, é a parte fundamental, que é conhecimento. É divulgar o conhecimento, compartilhar o conhecimento. Eu acho que isso é a chave do sucesso. Sim. Realmente, Cris, se eu puder complementar, claro. Eu vejo que é uma oportunidade única para os empresários, para as empresas, fazer uma revisão dos seus processos internos, né, do seu próprio dia a dia. Quando manipula os dados. Dados aqui, a gente acabou não falando, são CPF, RG, endereço, daí dados sensíveis, meus exames, os atestados, não só os atestados médicos, mas dados como meu partido político, se eu sou sindicalizado ou não, esses dados que a gente não tem muito interesse que seja compartilhado. Então, esses procedimentos que são adequados no interior do âmbito da empresa, a gente vai conseguir monitorar por onde estão circulando, aonde ele é captado e até onde ele termina. Então, isso é muito importante. E esses dados, principalmente, mexem com o coração da empresa, que é o departamento pessoal ou recursos humanos. E daí você fala, tá, mas os pequenos empresários? Os pequenos empresários também têm, às vezes são o próprio proprietário do negócio, o dono que pega currículos, pega a ficha do empregado. A gente averigua, vê a necessidade de ter tais dados. É preciso ter a carteira de trabalho, o número da carteira de identidade? Eu preciso saber o nome do pai dessa pessoa para ter na ficha de registro de empregado? Para que eu preciso? E se esses dados vazarem, né? Ontem mesmo, depois do bate-papo que nós fizemos, eu fui dar uma olhada, a Renner, né? A loja que está aí no âmbito nacional, teve vazamento de dados de seus clientes e dos seus colaboradores. Hackers invadiram os sistemas e agora estão pedindo milhões para devolver o banco de dados. Então, é essa situação que a Lei Geral de Proteção de Dados vem resguardar e trazer justamente o pessoal da tecnologia de informação, como colocar em mecanismos para que esses dados não vazem e que hackers não venham tirar. Porque, como eu gosto de salientar, nós estamos vivendo da era digital, nós estamos na 4ª e 5ª revolução industrial. E essa era digital está deixando papéis para trás e se tornando tudo em nuvens, né? Compartilhamento de apps, enfim, seria mais ou menos isso a complementação que queria dar sobre a explanação dos Maril. Maravilha. Esses casos já mostram a importância realmente de você investir numa maior proteção dos dados, porque às vezes você faz um investimento agora nessa adequação, que é necessária e já ela se tornou uma lei, então você tem que cumprir. Mas não só porque é uma lei tem que cumprir, porque realmente ela é benéfica a todos, né? E você pode ter outros prejuízos, né? Como o caso desses vazamentos de dados que acabam onerando ainda mais a empresa. Então, é um investimento realmente necessário. E os maridos também, o Ilan comentou sobre a nova era digital. Eu acho que hoje você, como da parte da informática, está ainda mais adentrado nesse assunto, né? Então, você
consegue falar para nós também sobre essas mudanças, né? A gente tem os dados, né? Ele comentou também sobre os dados sensíveis, os dados comuns. Mas hoje na internet a gente tem vários cadastros que a gente faz, a gente coloca às vezes informações lá só para simplesmente receber uma informação de uma empresa, receber notícias. E também tem essa parte dos cadastros físicos, né? Uhum. Então, como que você vê essa alteração de a gente vinha mais com o físico, agora está mais o digital, mas os processos físicos ainda continuam, né? Eu digo o seguinte, nós como usuários, agora colocando na visão do usuário, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque em muitos momentos nós não temos o cuidado devido com os nossos dados. Simplesmente ao baixar um aplicativo, eu coloco minhas informações lá. Eu permito que tenham acesso aos meus dados. Minha galeria de fotos, por exemplo, do meu celular. Quando eu vou baixar o aplicativo, eu compartilho minha localização, eu compartilho meu microfone do meu celular. Então, significa que nós, como usuários, a gente não tem cuidado, né? Cuidado devido, exatamente. O cuidado, acho que é a palavra que se encaixa perfeitamente aqui. Então, nós temos que olhar também nossas ações. E quando eu digo nossas ações, são as ações pessoais, quando eu estou fora da minha organização e quando eu estou dentro da minha organização. Porque a minha ação fora reflete diretamente na minha ação dentro da minha organização. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Quando a gente preenche um formulário na internet, eu preciso fazer o seguinte, preciso fazer uma compra. Como vou fazer uma compra? Eu tenho vários métodos, várias formas de fazer uma compra segura nessa questão. E uma das formas seguras é você minimizar a quantidade de dados que você disponibiliza. Então, se nós queremos ter um pouco mais de privacidade, nós temos que ter um pouco mais de cuidado também. Eu acho que é mais ou menos nessa linha, né, doutor? Perfeito. Na realidade, eu acredito que, olhando agora a parte do sendo consumidor e usuário mesmo, nós não gostamos de receber ligações, né, de telefonias, nós não gostamos de receber e-mails, muitas vezes spams. Então, a lei geral, ela veio também para favorecer o consumidor. Olhando isso, é vantajoso para todos, porque não é porque nós somos empresários que nós deixamos de ser, em outra oportunidade, em outro momento, de ser consumidor. Então, eu acredito muitas vezes, quantas vezes nós estamos em reunião, a gente recebe uma ligação, não, vou atender, mesmo não conhecendo, o banco tal me oferecendo um cartão de crédito, mas como que você conseguiu esse meu dados? Então, é esse tipo de situação que a lei quer vetar ou obstruir, e a parte das informações que o consumidor repassar, sim, ele vai estar entendendo a lei, vai saber quais são os dados que o empresário ou o empregador podem exigir ou não. Então, muito feliz o comentário dos Maurildo com relação a isso. Eu acredito que a lei ela vem para facilitar e resguardar muitos direitos de ambas as partes, seja empresário, consumidor, seja empregador e empregado. E lembrando também, né, ele é uma parte de um compliance, que é um compliance digital, que os Maurildo trabalha aí diretamente, e que vem melhorar toda a governança corporativa de qualquer tipo de empresa. Nossa, eu brincava ontem que falava que era algo tão longe de nós aqui do interior, né? Governança, compliance, e hoje está na nossa mesa aqueles livros que nós vimos assim, nunca vai ser atingível a nossa região, está aqui. O que a gente está imaginando e fazendo é profissionalizando todos os processos internos das empresas. Em síntese, seria isso. E essas alterações todas a gente tem, foi comentado que não importa o tamanho da empresa, né? O microempresário, o pequeno, o médio, o grande, todos têm que se adequar, assim como nós também temos que ter esse cuidado. Então, o pessoal já começa pela gente, né? Já começa por nós, para a alteração do nosso pensamento, de analisar esses dados que a gente tem, que a gente disponibiliza, e parte também para as empresas. Nas empresas, por exemplo, as pessoas, eles têm que contratar uma pessoa específica para fazer isso dentro da empresa, terceiriza, como que funciona? Primeiro, nós temos que, eu acho que eu acabei não frisando anteriormente, né? Nós temos que saber que nossos dados valem muito. Hoje, o mercado vive de informação pessoal. Então, por que essa lei veio também? Justamente para a gente tentar dar uma controlada nessa venda. Porque hoje nós conseguimos, nossos dados pessoais, eles são públicos. Hoje, se você entrar no Google e colocar meu nome, você vai trazer a ficha completa de quem eu sou, meus dados pessoais. Por quê?
Porque já vazaram todos os dados. O Serasa já teve vazamento, o Detran teve recentemente vazamento de dados. Então, todos esses órgãos já tiveram. O governo, em esfera nacional, também já teve vazamento de dados. Então, significa que os nossos dados eles são públicos hoje. E eles são comercializados. Se nós entrarmos, por exemplo, na internet, com $1, Cris, eu consigo pegar todos os seus dados pessoais. Meu Deus. Está valendo só $1. Agora... Tá barato demais. Tá barato, né? Agora, por $5, eu consigo pegar todos os dados do presidente e de todos os deputados. Observem que é muito barato também. Sim. E que dados eu tenho? Posso pegar todos os dados, declaração de imposto de renda, que eu tenho todos os dados ali. Fica eu consigo pegar teu CPF, teu mão. endereço, enfim, toda a tua ficha, todo o teu histórico, a gente tem isso já comercializado. Então, é nessa questão. Agora, respondendo a sua questão, as empresas elas podem se adequar sozinhas? Sim, elas podem, mas eu recomendo fortemente que busquem um profissional, busquem empresas que tenham conhecimento específico. Por quê? Porque elas precisam ter a interpretação da lei, a parte jurídica, então por isso que nós estamos aqui hoje falando, né? E precisa também ter profissionais da área de segurança da informação. Mas agora, se a empresa já possui esses profissionais dentro da sua organização, ela pode sim implementar de forma sozinha. Mas eu, particularmente, sugiro que ela comece um processo de adequação, mas busquem o conhecimento de uma empresa terceira. Por quê? Porque ela vem com outro olhar. Ela vem com um olhar diferente do que as pessoas internas têm sobre. Até então, porque as internas já estão acostumadas com aquele processo, às vezes alguma informação para elas não é valiosa, assim, passa batido, mas para quem está de fora tem esse conhecimento a mais, né, identifica. Quando eu chego em uma empresa que eu não a conheço, o que eu faço? Eu faço um olhar macro, olho de cima e vou me aprofundando. Então a gente tem um olhar, uma visão geral da empresa, e aí depois a gente vai se afunilando nos processos. A partir do momento que você se afunila nos processos, então você começa a entender a cada processo. E a parte da LGPD, quando a gente faz o mapeamento de dados, que uma das fases é mapeamento, então eu comentei anteriormente que uma das fases é a capacitação, a segunda fase ela pode ser um mapeamento de dados. O que é esse mapeamento de dados? É verificar todos os processos, desde a abertura da porta às 8 da manhã até o fechamento às 18, nós temos que verificar como esses dados são tratados, como essas informações circulam dentro da empresa, em quais setores elas circulam. Então, por isso que é importante ter um olhar de um terceiro para que a gente consiga ter um êxito melhor na implementação. E, Ilan, não são só as empresas, as privadas, né, que estão passando por esse processo. A gente está aqui focando mais nelas, mas só para ampliar. Todos os setores públicos, entidades, associações, todos estão precisando se adequar também, né? Clubes de esportes. Ah, perfeito. Ontem comentei com vocês também, eu sou vice-presidente jurídico da Chapecoense. A Chapecoense é o primeiro clube do país a estar se adequando, já vieram outros, mas já faz um ano e pouco, ela está bem dizer adequada. Nós não imaginávamos o tráfego de dados que nós tínhamos dentro do grupo, dentro da empresa. E sim, todas as associações. E lembrando, né, Cris, o médico, um único médico, ele tem que se adequar. Um único contador tem que se adequar, um único advogado tem que se adequar, então é algo que vem. Mas eu vejo a Lei Geral de Proteção de Dados como uma oportunidade, como o Osmarildo falou, não para nós que trabalhamos diretamente com ela, mas para a empresa revisar seus procedimentos mesmo internos. Então ela dá uma oportunidade para que o empresário ou o profissional reveja todo o seu processo. E a lei ela não vem dizer que você está errado nos seus processos, ela só vem indicar que você deve se adequar e se resguardar de algumas situações, da onde está vindo o dado e para onde está indo. Então, não quer o profissional que vem trabalhar aquela LGPD, ele não vem criticar os seus processos, ele vem sim mostrar os caminhos que você tem para resguardar os direitos de terceiros e também se resguardar o direito do próprio empresário, quando vai fazer o descarte ou por quanto tempo esses dados devem ficar a seus cuidados. Eu divirjo e permita-me, Osmarildo, dizer, eu não consigo vislumbrar a pessoa se implementar. Isso aconteceu comigo. Por quê? Eu sou advogado, eu posso entender um pouco da lei, mas eu precisei da pessoa da tecnologia da informação.
Então, não consigo. Ele pode até fazer o mapeamento de riscos, mas vai chegar na hora dele fazer o relatório de impacto e a consequência do impacto disso, ele não vai conseguir fazer sozinho. Então, ele vai precisar de algum profissional, seja algum advogado, seja alguém da área de TI. E não estou querendo aqui também falar que a gente está vendendo o nosso serviço. Eu só estou resguardando porque vai chegar um momento que bate na trave e tu fala, isso aqui eu não consigo fazer. E daí você vai ter que buscar um profissional gabaritado. E foi isso que aconteceu comigo. O advogado sempre falou, o advogado sozinho não consegue adequar. A gente consegue fazer, sim, grande parte, fazer os termos de consentimento, mas vamos pensar o seguinte, os meus dados, o meu software, o meu e-mail, vão para onde? Esses dados vão para qual nuvens? Vai para qual país? Como é que está sendo resguardado? Só uma pessoa que trabalha com a tecnologia de informação. Senão, não tem como eu conseguir fazer todo esse resguardo. Então, eu só gostaria de salientar e te peço até desculpas, Marildo, porque eu não consigo. E aí, levando para o seu lado, que você é especialista, é fundamental a tecnologia de informação nesse caso. É fundamental. Concordo plenamente, Ilan. É exatamente assim. Certo. E eu estava agora aqui me recordando de alguns processos que até eu mesma, como cliente e consumidora, fiz nos últimos meses, por exemplo, né? A gente vê... Antes a gente precisava, para fazer um contrato com uma empresa, com algum serviço, se deslocar até lá, levar todos os documentos, cópias, enfim. E agora estão fazendo esse processo pelo WhatsApp, pelo e-mail, né? E a gente comentando antes sobre as nossas ações, né? Uhum. Essa atitude da empresa, por exemplo, de solicitar os documentos via WhatsApp. Foto da identidade, foto do documento de residência. Como que a lei interpreta isso hoje? Bom, eu sempre costumo dizer para os meus clientes o seguinte, não precisa parar de fazer, mas nós temos que avaliar o risco disso. Tudo é uma questão de análise de risco. Esse processo, existe um risco? Vale a pena correr esse risco? Dá para melhorar esse processo? Dá para fazer de outra forma? Essas são as perguntas que a gente faz. Se dá para fazer de uma outra forma e de uma forma mais segura, então vamos implementar de uma forma mais segura. Não vamos correr um risco. Eu preciso esse canal de comunicação? Por que eu faço essa questão? Porque se nós olharmos hoje o WhatsApp ele é uma ferramenta que ele vende uma falsa sensação de segurança. Tá, mas Osmarildo, como assim uma falsa sensação, né? Ah, mas eu não tenho criptografia ponto a ponto? Sim, meu canal de comunicação é criptografado fim a fim. Então isso me dá uma garantia. Mas agora, a partir do momento que eu compartilho uma imagem, lá, essa imagem vai cair numa galeria. E essa galeria de fotos, ela é compartilhada, então, com o Google. Consequentemente, eu não tenho mais a informação somente no WhatsApp, entendeu? Então, observe que esse simples fato de você compartilhar, pegar uma informação, um canal de comunicação do WhatsApp, mas você está compartilhando essa informação com um terceiro. E os teus dados estão no Google. Sim. Entendeu? Então, a gente começa a avaliar esse risco. Vale a pena correr esse risco? Temos alternativas para este fim? Por isso que a LGPD vem e nós temos esse olhar clínico justamente para avaliar essas questões. Isso é mapeamento. Olhar o processo, verificar se é a melhor forma. São ações que para nós, ainda mais agora que a gente quer tudo mais rápido, mais prático. Então, se torna mais prático o WhatsApp, né? Todo mundo está utilizando, mas tem esse olhar também de que como você vai utilizar ele, como que você vai enviar as informações e esse compartilhamento que a gente acaba não se atentando mesmo, né? E Exato. Acontece. Isso. Desculpe-me salientar essa situação. Vamos pensar que vaza essa foto. Quantas vezes a gente encaminha algo por equívoco, mandei uma mensagem para naquela ânsia de responder rápido e tal. Lembrando que a foto é um dado sensível, né? A tua imagem vale tanto quanto o seu nome, que acho que a maior propriedade que nós temos é a própria vida e o nosso nome. Não tem algo mais valioso que isso. E a sua imagem é algo muito valioso. E se essa imagem cai nas mãos de alguém, isso é um vazamento de dados e qual a repercussão? Muitas vezes, acho que algum dia na vida, você deparou como que você tem esse dado, como é que você tem essa fotografia. E é isso que a lei visa proibir. Visa proibir, não, visa resguardar. Veja que para fazer isso, é possível você compartilhar, desde que a pessoa que você tem a foto
tenha dado consentimento. Então, você manda um termo de consentimento para essa pessoa. Posso compartilhar a sua imagem através do WhatsApp? Para qual finalidade? A gente vai vê-la na lei e, a partir daí, você pode compartilhar. Você vai ter autorização expressa daquela pessoa que tem imagem. Então, veja, a gente vai burocratizar um pouquinho, mas vai continuar aceitando. Entretanto, você pegar, tirar a ficha, tirar uma foto e já passar para alguém sem autorização do dono da imagem, não vai poder mais. Porque senão você está caindo num risco, um risco muito grande, e daí cabe a você se você quer corrê-lo ou não, daí sim. E nessa questão da imagem, que hoje a gente vive de imagem e vídeo, né? A gente vê nas redes sociais, é tudo instantâneo, a gente tira uma foto e já vai para as redes. E às vezes não é só uma pessoa que está nessa foto, aparecem outras pessoas. Uma vez você tinha esse cuidado, né? Mas foi se largando, foi deixando de lado, e hoje as pessoas parecem que nem se percebem mais, né? Simplesmente fazem e já postam. Nessa questão também, as pessoas, não só pela lei, mas elas também podem entrar com processos de algum dado assim? Ou... Ilan, eu vou passar essa bola para ti, porque assim é específico que está lá na lei, né? Eu vou deixar que você responda essa. Sim, é possível. Boa pergunta, Cris. Hoje, já há trabalhadores questionando os empregadores com relação à forma que está dando a adequação ou a implementação da LGPD dentro das suas empresas. Então, funcionários estão buscando a Justiça do Trabalho para pedir: o que vocês estão fazendo com meus dados? Vocês têm o meu consentimento para estar compartilhando ou não? Então, já isso. Sindicatos também das categorias dos funcionários estão buscando a justiça para questionar empresários como estão manipulando os dados, se estão se adequando à própria Lei Geral de Proteção de Dados ou não. E ontem o Osmarildo me comentou, e é verdade, o próprio PROCON está fiscalizando empresas, né? Olha, vocês estão adequando a lei ou não? Porque vocês já deveriam estar adequados desde 2018. E não bastasse isso, a partir de agosto, agora, a própria agência reguladora, que é do governo federal, que vai poder fiscalizar todos os empresários. Então, além de ações trabalhistas, ações indenizatórias por uso indevido de dados pessoais, nós podemos ter multas administrativas, seja do PROCON, seja da agência regulamentadora. Então, a gente tem vários órgãos que estão de olho, né? A gente precisa realmente se adequar e começar a repensar nossas ações. Eu queria só que a gente frisasse um pouquinho mais a parte dos dados sensíveis e não sensíveis, para deixar claro, acho que para todos que estão ouvindo, o que é o que é outro. Agora a gente também falou da fotografia, então também para a gente esclarecer bem para todo mundo e já começar a identificar até para se cuidar e começar, se tu tem uma empresa, já começar a pensar nisso, já começar a buscar empresas especializadas no setor. Mas o primeiro olhar é para dentro, né, da tua empresa, para depois você avançar e já começar a contratar serviços. Então você tem que entender, né? Se puder dar uma recapitulada nesses dados. Só para finalizar a questão anteriormente que o doutor estava comentando, já existe multas, tá? Tem empresas aqui do Brasil que já foram multadas e as multas não são baratas. Vou citar aqui, não vou falar o nome, mas uma rede de farmácia centenária no Mato Grosso recentemente foi multada em pouco mais de R$572 mil. Outra rede de farmácias aqui do Sul também já foi multada em quase R$400 mil, em virtude do quê? Processos inadequados de manipulação de dados. Só para vocês terem uma ideia. Respondendo a tua pergunta, Cris, é o seguinte: o que é um dado? O que é um dado pessoal? O que é um dado sensível? Um dado pessoal é todo dado que me identifica. O que me identifica? Meu nome, meu sobrenome, a placa do meu carro, o número do meu telefone, uma chave Pix, hoje que a gente está usando, é um dado pessoal que me identifica. O que é um dado pessoal sensível? Um dado pessoal sensível é tudo que... Eu gosto de usar um resumo. Tudo que pode me expor a constrangimento, por exemplo. Vazou um exame médico meu. Mas nesse exame consta que eu tenho uma doença. Se essa informação ela se tornar pública, vai me afetar diretamente. A minha religião, como foi comentado anteriormente, meu partido político, enfim. Isso são dados sensíveis. E as empresas manipulam os dois dados. Algumas empresas não manipulam de forma direta,
Não tem dados diretamente, dados sensíveis na empresa, mas dado pessoal praticamente todas as empresas têm. Como assim todas as empresas têm? Eu só faço venda direto ao consumidor, eu não tenho um cadastro de cliente, mas tu tens colaborador. Tu tem funcionário, a partir do momento que tu tens funcionário, tu tem os dados do teu funcionário, nome, CPF e companhia. Então isso é um dado pessoal. Então todas as empresas têm. E algumas empresas, além dos dados pessoais, que não são tão sensíveis assim, né? Nós temos os dados sensíveis que devem ter um cuidado maior. É nessa pegada, né, doutor, que a gente tem que ter essa observância dos dois dados, né? Dados pessoais são dados mais genéricos, né, que conseguem te identificar como uma pessoa natural, uma pessoa. E os sensíveis é algo que mexe com o seu íntimo, propriamente dito. Opção religiosa, né? A opinião política, se você é vinculado ao sindicato ou não, tua opção sexual e tudo aquilo que te gera algum tipo de constrangimento. Então, a gente sabe o que nos gera constrangimento quando é compartilhado ou a gente não quer que compartilhe. Então, essa é a diferença de dados gerais, né, dados pessoais, e os dados sensíveis é aqueles que têm um potencial maior ofensivo de me causar à pessoa algo vexatório ou de constrangimento. Então, fotos se enquadram em dados sensíveis? É a sua própria imagem, né? Sensíveis, porque dependendo da foto, às vezes eu não vou gostar daquela foto e alguma pessoa, né, vai ter acesso a ela. Então, é um dado sensível. A gente tem esse compartilhamento. Eu até dei uma pesquisada, Cris, aqui falando, eu até, para me atualizar, eu sabia que tinha 15 ações trabalhistas em janeiro tramitando sobre a LGPD. Hoje já tem 598 processos julgados envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, veja, num universo aí do Brasil inteiro, já ter aproximadamente 600 processos com decisões, então me parece algo bem preocupante e algo que a gente sim deve focar e se adequar. Sim, 600 desde o início do ano ou 600 a partir agora do dia 1º? 600 com decisões já, então deve ter muito mais tramitando, só que sem decisões proferidas. É um número alto mesmo. Com certeza. Uma lei que chegou agora ela começou a valer, né? Mas então desde 2018. Então realmente é um número alto. Então quer dizer que os órgãos também estão atentos, e não só eles, mas as pessoas também, né? Isso mostra a importância dessa lei, né? Nós temos que frisar, é uma lei que realmente ela é importante para nós, importante para que a gente se adeque. Nós não podemos simplesmente ignorar, porque independente da empresa, seja ela pequena, grande ou média, ela pode sim sofrer com as sanções. E adequação, eu ainda falo mais. A empresa ela precisa ter um processo muito bem adequado. Não é porque eu comecei um processo de LGPD, não é porque eu tenho um processo implementado que eu estou 100% blindado. Não, eu não estarei 100% blindado. Mas, Osmarildo, então, como assim? O que a gente pode fazer? A partir do momento que eu tenho usuários, eu tenho colaboradores dentro da minha empresa, o elo mais fraco sempre vai ser este. Por quê? Porque o colaborador ele pode cometer um equívoco numa manipulação de um dado. Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por uma ação que não deveria fazer, ele acaba cometendo esse erro. Então, o que as empresas precisam ter? Elas precisam ter um cuidado maior a partir de agora. A partir do momento que ela começou a tratar dados, ela precisa ter esse conhecimento. E esse conhecimento, e a gente consegue minimizar esse risco como? Com conhecimento, com capacitação. Fazer com que o usuário realmente esteja fazendo parte do processo. E aí a gente consegue, então, diminuir esses números que estão aí. Aqueles 2 exemplos que eu citei anteriormente das farmácias, elas já estavam em implementação da LGPD. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo processos errados. Uma das farmácias estavam coletando digital. Tá, mas digital é um dado sensível. Como é o digital um dado sensível? Porque com a minha digital, se houver um vazamento deste banco de dados, ele pode ir lá no caixa eletrônico e ter acesso aos meus dados bancários. Fazer um saque de dinheiro, por exemplo. Entendeu? Mas a digital ela consegue te identificar você. A tua digital é só tua. Exatamente. Então, pela tua digital, ele conseguindo buscar, ele chega até você. Tá? Olha só, até engraçado, eu tô vendo a Cris tá ali, na minha imagem aparece o celular, só para ver a segurança, e Osmarildo é tua área, mas me veio uma coisa para a gente ver como é compartilhado.
Eu não sei qual é o modelo do celular, mas não interessa. Se você olhar, Cris, hoje o seu celular, você entrar no seu Instagram, Facebook, vai vir muitas matérias sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Vai vir muitos livros e obras sobre... Por quê? Porque seja a Siri, seja o Google, eu não sei qual que é acho que é Google Go, ele está ouvindo a nossa palestra e vai vir. E o que eu descobri dias atrás, e o Maurício acho que vai confirmar, se você tem um IP, aí que eu digo que entra a tecnologia de informação, você consulta uma passagem aérea pela tua internet, no mesmo IP, você consultou lá, vai aparecer um valor, os seus dados foram captados, eles já sabem o trajeto que vai ser feito, que você está pesquisando essa passagem nunca vai ter um preço inferior à consulta daquele dia. Só para tu ter uma ideia como os nossos dados trafegam de um modo muito obscuro dentro das redes, né? Então, e acaba prejudicando o consumidor. E a lei veio justamente para evitar também esse tipo de situações. Eu sempre dizia mesmo que meu celular tinha ouvidos, porque várias coisas, às vezes, que eu falava ou que eu comentava, que ia buscar alguma coisa, comprar alguma coisa, ele já começava a mostrar pra mim e fica insistindo, né? E assim, o marketing trabalha bastante isso também. Ele vai te mostrando, até que um dia ele te convence a comprar. Eu digo o seguinte, não é o celular que tem ouvidos, né? São os aplicativos que nós usamos e nós permitimos fazer com que ele ouça. Então, é culpa nossa, é responsabilidade nossa, novamente. A minha ação, se eu não quero, eu tenho alguns mecanismos. Por exemplo, anteriormente à lei, quando eu baixava um aplicativo, eu não tinha a opção de permitir ou não. Simplesmente eu permitia tudo. Sim. Agora não. Agora os aplicativos e os navegadores, que eu já vou entrar agora na questão dos navegadores, eles passaram por um processo de adequação, que eu simplesmente habilito o que eu quero. Então, eu preciso habilitar eu quero habilitar a minha localização? Ok, então eu vou habilitar a minha localização. Anteriormente, se eu não habilitasse, eu não tinha acesso ao aplicativo, eu não poderia usar ele. Agora eu posso habilitar minha localização, posso permitir ou não que ele tenha acesso ao meu microfone, posso permitir ou não que ele tenha acesso à minha galeria de fotos. Se nós olharmos nos sites hoje, o que o doutor estava comentando, é o seguinte: você já deve ter observado que existe no rodapé lá um aceito, um termo de aceito, que são os cookies. O que são esses cookies? Esses cookies são dados que são coletados da nossa navegação com alguns propósitos. Um deles é para tornar a minha navegação mais segura, mais rápida. E a outra também fazer coletas da minha pesquisa, da minha localização. Agora, com esses termos de aceite, eu simplesmente vou lá e digo, olha, alguns são específicos que eu não posso desabilitar, que é a questão de navegação, que é a parte do funcionamento do site, mas agora eu posso desabilitar dizendo, eu não quero que você colete minha localização. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando a minha privacidade. Eu simplesmente compartilho, eu digo, eu posso compartilhar somente isso. O meu perfil é somente para esse dado. Então, vocês, ouvintes, já devem ter observado que todo site que você acessa tem esse aceite de cookies. Só que aí também tem muitos sites que estão fazendo o quê? Errado. Simplesmente tem o botão accept. Ou aceitar. Só que não pode ser somente isso. Ele tem que ser claro, específico e objetivo. Que é eu ir lá e dizer, olha, eu quero somente que seja essa informação. Eu só comentando até agora, eu não acessei nenhum site que tenha as duas opções. Eu vejo sempre a primeira opção de aceite e outras ainda não falam nada sobre esse coleta de dados. Ele simplesmente especifica que é para melhor... funcionamento da página e para exibição de anúncios, né? Exatamente. Então a gente acaba aceitando, mas será que os outros dados não estão sendo coletados também? Por quê? Porque falados? O site não está adequado corretamente. E isso é um problema. Esses sites eles precisam passar por um sistema de adequação. Não é simplesmente ir lá no Google, pegar um termo de política de cookies e colocar lá e dizer, ok, aceito. Não, isso está errado. Totalmente errado. Não é simples assim. Não, ele precisa sim me dar a opção de escolha. Novamente, o site precisa me dar a opção de escolha. Eu devo escolher o que eu quero ou não. Aí sim, aí ele estará adequado. Sim, e só entrando também nessa parte dos aplicativos, eu vou perguntar, porque dúvida minha deve ser dúvida de mais pessoas também. Eu baixei aplicativos antes dessa lei.
Então, ele aceitei tudo o que precisava aceitar porque era a forma que tinha. Hoje as pessoas podem... O que elas fazem? Deletam o aplicativo, instalam de novo? Ele é atualizado, assim? Como que funciona para quem quer se atualizar também quanto a isso? Não quero mais agora que eles captem os meus dados. Quero atualizar isso. Como que as pessoas podem fazer? Interessante. O que acontece? Nós temos aplicativos, com certeza, anterior à lei. A partir do momento que entrou essa lei em vigor, os aplicativos também passaram pelas melhorias. E a partir do momento que eu tenho essa melhoria, eu faço uma atualização dele, a gente pode ir lá nas configurações e a gente permitir ou não. Então, mesmo que eu já tenha um aplicativo rodando, eu posso ir lá e alterar o perfil. Então, todos os aplicativos têm essa característica. Se não tiver, o aplicativo está inadequado. Ou você remove ele, tenta baixar uma versão atualizada, Sim. ou não usa. Ou se você usar, o aplicativo está errado e você também está compartilhando seus dados. Assim, sendo bem objetivo é nessa questão. A opção de você acessar e ler e aceitar, obviamente, a própria política de cookies e de privacidade. Eu lembro que o próprio WhatsApp veio com isso, o Facebook, o Instagram. Então, só que muitos deles não te dão todas essas opções mesmo de você não receber, né? Porque não seria interessante. E prova que essa discussão tá, e até algo que eu não sei se o Osmarildo sabe, nos Estados Unidos, os computadores, a maioria, até os notebooks estão vindo assim, os fabricados lá, as câmeras gravavam tudo, né? O simples fato de ter a câmera, você nem está utilizando ela gravar. Agora vem um mecanismo que você fecha ela e você fechando automaticamente não sai o som. Então virou uma lei dentro dos Estados Unidos porque eles entendem, a teoria da conspiração, né? Mas enfim, que a câmera filmava tudo. Então, cada vez mais as pessoas estão buscando resguardar sua privacidade. Se nós voltarmos há 3, 4 anos, nós publicizava tudo, né? Tudo. Como a Cris foi bem feliz, nós tirávamos foto, publicava tudo. E hoje pode ver, as pessoas estão tentando publicar menos dados ou fotos pessoais, mas mais profissionais. É só dar uma olhada nos perfis do próprio Instagram e Facebook, por quê? Porque as pessoas estão sentindo que elas estão se sentindo invadidas. E que, sim, elas têm sensibilidade e tem situações que colocam ela em uma situação que ela não gosta. Então, a privacidade vai ser algo muito explorado e muito exigível por todos nós. Acho que dá para nós fazer recapitular um pouquinho todas essas informações, né? Da gente deixar não queremos assustar ninguém aqui sobre isso, sobre esse assunto, mas o intuito do programa hoje foi realmente alertar, trazer esse assunto que já está sendo falado, mas que a gente ainda percebe que tem que ser falado mais ainda. Que as pessoas precisam entender mais como que funciona, que as empresas também têm que começar nesse processo que ainda não começou, né? Nesses 2 anos, quase 3 anos. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento a mais sobre a lei. Puderem recapitular um pouquinho da parte jurídica, da parte mais digital e dessa segurança da informação mesmo. Doutor, pode fazer a parte jurídica aí, que as empresas necessitam. Ótimo. Bom, a lei ela não veio para obrigar ninguém, ela não veio, apesar dela ser compulsória, todo mundo ter que se adequar, ela veio para trazer alguns benefícios, a minha visão, algumas vantagens tanto para o empresário quanto o empregador, e quanto o empregado e consumidor. O empresário ele vai ter a oportunidade de revisar os seus procedimentos internos, revisar os documentos que pede de seus colaboradores ou de seus consumidores, né? E também trazer uma segurança melhor para esses dados pessoais que estão no âmbito da empresa, como também aqueles que estão sendo divulgados na internet. Estão me ouvindo? Tá ok? Sim, tudo okay. Ótimo. Com relação a nós, pessoas físicas, nós também vamos ter benefícios, porque vão acabar com os spams, ou terão que ter consentimento para não estar enviando e-mails, fazendo telefonemas, enviarem mensagens.
Então, a lei ela vem trazer benefícios tanto para o consumidor quanto para o empreendedor. E, com relação aos dados, a lei trata só de dados pessoais, CPF, RG, endereços, sua própria localização, a sua própria imagem, seus exames, sua filiação política ou não, entre outras situações. A lei faz parte, então, de um compliance que a gente fala que é se adequar a tal ou atender a tal situação. E eu vejo com bons olhos, não é porque eu trabalho com isso, mas eu vejo ela como algo interessante e visando buscar profissionalizar o âmbito empresarial, como também resguardar alguns direitos que são inerentes à pessoa física. Então, vejo que estamos andando, apesar de vagarosamente, para algo profissionalizador, mas algo que vai ser benéfico e que daqui 3, 5 anos a gente vai pensar como é que nós não tínhamos essa lei em vigor. Demorou para vir. Tanto que na Europa já existe há mais de 10 anos, nos Estados Unidos também já está em vigor há muito tempo, e o Brasil, graças a Deus, está pensando em proteger os nossos dados pessoais. De minha parte, seria isso. Obrigada, Ilan. Osmarildo, se você puder complementar mais a parte, então, da segurança que envolve a tecnologia. Não, perfeito. Todas as empresas, elas devem ter um mínimo de segurança da informação. Eu falo mínimo por quê? Porque é a forma que nós temos de garantir um pouco os dados pessoais que lá estão. E não é somente... Hoje a gente falou sobre dados pessoais, mas a segurança da informação não é somente para tratar dados pessoais. Ela precisa se adequar também em virtude do vazamento de informação. Contas bancárias, por exemplo, acesso à base de dados dos ERPs das empresas. Então, quando a gente fala em segurança da informação, nós não estamos aqui somente para tratar agora esta lei. Ela é muito mais importante, porque veja só, você vazar um dado de um projeto de uma empresa, por exemplo. Hoje os dados eles têm um valor muito grande no mercado. Hoje o que mais dá dinheiro é a venda de dados. Isso é o que gera um valor grande no mercado. Então, as empresas elas precisam se preocupar também, não é somente agora porque chegou a LGPD que elas precisam implementar a segurança. Não, muito pelo contrário. Elas já deveriam ter essa segurança justamente para quê? Para que ela consiga garantir que os seus dados que estão lá, os seus dados da empresa, as suas fórmulas, os seus projetos, o seu banco de dados, a sua carteira de clientes, sejam também protegidos. Então, observe que não é somente porque nós temos uma lei agora que a gente tem que implementar a segurança. Não. Eu, que sou da área de segurança da informação, atuo há muitos anos nessa questão, a gente observa que nós precisamos fazer muito ainda. Muito. As empresas estão pouco adequadas a essa questão. Então, vamos aproveitar o momento. Já que a gente está falando sobre a LGPD, é uma necessidade, então já vamos implementar a segurança junto, né? Vamos aumentar a segurança das empresas. Ótimo, então. A gente hoje, então, trouxe um bombardeio de informações para as pessoas, mas eu para esclarecer bem sobre a LGPD, sobre essa sigla, sobre essa lei, como que funciona, o que é dado sensível, o que não é, um pouquinho para a gente ter também esse cuidado já no pessoal sobre como a gente está agindo com os nossos dados, como a gente está entregando isso para as pessoas, para as empresas, e também as empresas a partir de agora começarem, então, a reagir de uma forma diferente, né? Desde o momento que vai captar um currículo, por exemplo, vai montar um formato de solicitação de orçamento, solicitação de currículo, né? As pessoas também físicas, né? Vão montar um currículo. Mas aí, às vezes, a empresa pede vários dados. Você coloca os dados que você realmente acha assim, que é importante, né? Porque, que nem vocês comentaram, o gênero, opção sexual, né? Feminino, masculino. Ele também é um dado sensível, então por que eu tenho que ter isso no currículo, né? Exatamente. Então o nome, tem idade, tem muitos dados ali. O nome da mãe, por exemplo, né, que é um dado pessoal e sensível nesse caso, né? Porque agora quando nós tivemos o vazamento de dados do Detran, foi um vazamento crítico, por quê? Porque vazou os dados da mãe. E a partir do momento que eu tenho os dados de você, Cris, com os seus dados da tua mãe junto, eu consigo fazer qualquer coisa. Sim. Porque em alguns casos, somente os dados da mãe é o suficiente para que a gente tenha um cadastro, entendeu? A importância. E no currículo lá, o exemplo que tu estava citando agora, é um problema porque o pessoal pede nome do pai, nome da mãe, endereço. Tem muita informação que não faz sentido estar ali naquele primeiro momento. Dá uma dica, Osmarildo, me permita. Para o anúncio da vaga, não exigir os nomes dos pais.
Mas para a contratação, por causa do PIS, a gente precisa do nome da mãe, mas do pai nunca é necessário. Então, a data de nascimento e o nome da mãe é preciso por causa da nossa legislação trabalhista, mas para o anúncio de vaga não é necessário. Exatamente. Você pode captar isso depois, né, quando você vai fazer o contrato, então, né, que daí você coloca os dados e você tem que ter esse cuidado como você vai guardar isso, né, que tem todo um regramento também a partir de agora, de tempo, de prazo, de local, então tem tudo isso. E comentando um pouquinho da parte da ASICS também, a gente está trabalhando essa adequação também da LGPD, foram feitas consultorias com empresas aqui na associação, foram feitas palestras também que trouxeram o assunto. Então, assim como eu comentei antes, não são só as empresas públicas, as privadas, as públicas também, as organizações, as associações, todo mundo está se adequando, assim como nós também. Quem tiver mais dúvidas pode sim procurar a ASICS, trazer suas dúvidas para a associação, que a gente está disposto a auxiliar nesse processo. E também quero comentar aqui que essas ações, todas essas novidades também fazem parte da gestão da presidente Irene Sá, também preocupada com todas essas alterações e sempre se atualizando. Então, a gente sempre tenta trazer para a associação o que o empresariado tem necessidade, né, para auxiliar eles, para tornar esse processo da gestão cada vez mais simplificado, mais fluente, porque o intuito da associação é auxiliar e fazer com que o crescimento seja sempre presente. Então, a gente já vou agradecer vocês pela presença. A gente está encerrando já o nosso programa. Acredito que não tenhamos deixado nada escapar, porque foi bem produtivo. A gente teve a união realmente dessas duas áreas que não trabalham sozinhas no caso da LGPD. Então, é importante sim, né, a união da parte de informática, da parte de segurança da informação, a parte do direito, para que elas consigam se unir e interpretar da melhor forma possível as ações que serão feitas a partir de agora. Então, quero agradecer ao Elan pela participação também no programa. Cris, Osmarildo, foi um prazer conversar com vocês. Quero agradecer a ASICS, a presidente Irene, a oportunidade também da rádio, né, de estarmos debatendo num âmbito mais geral essa lei geral de proteção de dados, e deixar a última dica. O compliance, seja ele digital, a parte do compliance trabalhista, a parte do compliance tributário, a lei anticorrupção, ela veio também e vai ser exigida, a parte trabalhista já está sendo exigida, e da LGPD já vou dando uma dica aqui, na lei de licitações, que é nova, está em vigor faz uns 2 meses, então vai ser exigido a LGPD e o compliance trabalhista para obras de maior vulto, as maiores, mas veja que o governo federal, através das legislações, está buscando profissionalizar não só o âmbito empresarial, mas também buscar que elas estejam adequadas às legislações em vigor. Então, não vai ser algo anormal, nós daqui um dia hoje estamos falando do compliance digital, amanhã do trabalhista, depois da parte tributária, e é algo que o empresário vai ter como os desafios, e vai ser um desafio bem produtivo e bem interessante, tá? Obrigado mesmo, e vou estar sempre à disposição de vocês. Obrigada, Elan. Osmarildo, também quero agradecer sua presença, sua disposição de tempo de vir até os estúdios para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Maravilha. Prazer, Elan. Obrigado pela sua participação. Foi fundamental para que a gente pudesse estar aqui, então, compartilhando um pouco do que é LGPD. Obrigado a ASICS, obrigado a Irene pelo convite, por ceder esse espaço. Eu acho que ele é muito proveitoso, né? Porque a gente vem acompanhando a evolução desse programa e ele é sempre sucesso. Tivemos um tempo curto aqui, eu digo sim, um tempo curto para a gente falar, porque ele é um assunto muito extenso, demanda de conhecimento, demanda de processos nessa questão. Então, as empresas que necessitam, que ainda não se adequaram, busquem a ASICS. A ASICS tem aí um canal que pode estar auxiliando as empresas. Se não tem acesso à ASICS por algum motivo, a ASICS vai indicar algumas empresas. As empresas podem buscar profissionais ali fora, podem buscar empresas que estão preparadas para este fim. Então, eu acho que esse é o caminho. A gente falou um pouquinho aqui sobre isso, mas com certeza ficou muitas dúvidas, porque a gente levantou alguns assuntos apenas. Mas ela é complexa
ampla e precisa ser adequada a todas as empresas. Obrigado novamente a todos. Um bom dia a todos. Com certeza, que quando a empresa vai começar o seu processo, vai começar a buscar essas informações e analisar o seu trabalho, é aí que as dúvidas vão surgir, né? Porque faz parte da atividade que a dúvida venha na ação. Mas a gente esclareceu algumas hoje e trouxe esse assunto para que todo mundo fique mais atento. Também quero agradecer, então, novamente o espaço aqui da Superdifusora. Mais um programa finalizando com sucesso. Nos vemos no próximo sábado com mais informação sobre empreendedorismo, tecnologia e inovação. Desejo a todos um ótimo final de semana, um abençoado sábado e até mais. A Associação Empresarial de Xanxerê, a SIX, influenciada pela inovação tecnológica que favorece o desenvolvimento e criação de empresas, desenvolveu em 2019 uma conexão promissora para o município de Xanxerê. Através da tríplice hélice, academias, empresas e o poder público, gera um ecossistema de inovação que visa oferecer condições para que alunos aprendam desde as séries iniciais a empreender, oportunizando através das incubadoras o favorecimento de instalação, crescimento e perpetuação das futuras empresas. O projeto TEIA, Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação ASICS, se conecta pela participação efetiva de seus parceiros. Prefeitura Municipal de Xanxerê, através das Secretarias de Educação e Desenvolvimento Econômico, Fiesc, através do Senai e SESI, Gerência Regional de Educação do Estado de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina e IFSC, Núcleo de Jovens Empreendedores da SIX, Núcleo de Tecnologia da SIX, SEBRAE, SENAC, o Noesc Xanxerê e a Associação dos Municípios do Alto Irani, AMAI. A conexão gerada pelos parceiros tem papel fundamental para o desenvolvimento do ecossistema, estimulando o espírito inovador através de startups que farão parte do sistema de geração de negócios. Projeto TEIA. Conectando pessoas, conectamos o mundo.